Você sabe qual que é o filme mais exibido nas salas de cinema do Brasil? Será que é O Diabo Veste Prada 2? Será que é o filme do Michael Jackson? Ou será que é até mesmo Mario Galaxy Super Mario 2, Mario e seus amigos 2? E a resposta é nenhum desses. Por incrível que pareça, o filme mais exibido nos cinemas brasileiros é um filme nacional, um desenho infantil chamado Zuzubalândia. Mas que porra é essa? E você deve estar se perguntando, que porra é essa? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Como que esse é o filme mais exibido do Brasil? Bom, supostamente, a rede de cinema Cinemark estaria exibindo Zuzubalândia mais de 100 vezes por dia em suas salas. Isso porque, supostamente, o Cinemark estaria tentando burlar a lei de cota de tela, que é uma lei que obriga os cinemas a dedicarem parte de sua programação a obras nacionais. E Zuzubalândia é uma obra nacional. E o resultado disso, supostamente inúmeras sessões de Zuzubalândia mais vazias do que Jogo dos Santos, sessões em que somente o áudio do filme foi tocado, e funcionários do cinema que viram mais Zuzubalândia do que a própria mãe nesse ano. Mas claro, isso tudo é apenas suposição. E apenas caras extremamente altos e investigativos como eu, foram assistir de fato Zuzubalândia. E depois de finalmente assistir Zuzubalândia, eu posso afirmar com tranquilidade que isso não faz o menor sentido. Porque Zuzubalândia é muito bom, não faz sentido nenhum as sessões estarem vazias. Eu fui assistir esse filme pronto pra detonar ele, pronto pra acusar ele de ser um filme feito pra burlar uma lei, mas eu acabei encontrando a minha alma nesse filme, eu acabei encontrando o meu propósito. Eu acabei encontrando 5 funcionários do cinema dormindo na sala. E eu finalmente aprendi a desistir de todos os meus sonhos. É uma belíssima lição de vida que esse filme passa para todas as nossas crianças. E é por isso que hoje iremos analisar o Zuzubalândia, o filme, e provar que ele merece sim ser o filme mais exibido do país. Zuzu é uma abelha extremamente divertida que tem um sonho mais nobre de todos. Ela quer ser uma web diva. Ela quer ser uma cantora e influencer porque ela simplesmente odeia trabalhar. E isso faz um pouco de sentido porque eu acho que ela é uma criança, ela tá na escola ainda. E apenas caras extremamente altos e woke como eu sabem que crianças são péssimas trabalhadoras. Inclusive eu já parei de contratar elas. Hoje em dia sou eu mesmo que corto os freios do carro do professor de biologia. E o nome disso é amadurecimento. E a nossa Zuzu só não conseguiu realizar esse sonho ainda porque ela canta igual Justin Bieber da Lituânia. E além disso, ela diz que quer ser famosa, só que o nome dela tá literalmente no reino, que é o reino de Zuzubalândia. Zuzubalândia! É tipo Galvão Bueno reclamar que ele não consegue ser famoso, sendo que existe uma rua Galvão Bueno lá na Liberdade. É uma das suas que lançou para o mundo grandes personalidades como Bela e Belinha. Não tem como ser mais famoso que isso. E para dificultar ainda mais a vida da nossa pequena abelha, longe dali, uma bruxa extremamente malvada está planejando algo extremamente malvado. Ele está prestes a criar uma pílula que faz você simplesmente parar de sentir fome. O que por si só não é nada malvado. Aliás, muito pelo contrário. Porque o reino de Zuzubalândia é todo feito de comida, principalmente de doce. Ou seja, a causa de morte número 1 desse lugar deve ser a diabetes. Então, um remédio que faz você parar de sentir fome num reino onde tudo é doce, com certeza vai ajudar muito no combate à diabetes. Assim como o Ozempic, hoje em dia, é muito usado no tratamento para diabetes, isso quando ele não está esgotado, porque as pessoas simplesmente querem comprar ele para emagrecer. Você abre o seu Instagram hoje em dia e tá todo mundo magrinho e cabeçudo. Logo, logo eu vou começar a colocar a galera na minha prateleira de Funko Pop. E a bruxa malvada já tem o público-alvo perfeito para vender essas pílulas mata-fome. As abelhas. Porque as abelhas passam o dia inteiro absorvendo néctar, tanto para se alimentar como também para levar para sua colmeia. E aí não sobra mais tempo para elas fazerem nada da vida delas. Sim, elas estão reclamando que o trabalho delas é ficar o dia inteiro comendo. É tipo um jurado do MasterChef reclamar que o trabalho dele é ficar o dia inteiro humilhando pessoas. Parece que um passarinho cagou aqui. Mas se as abelhas não precisarem mais trabalhar, elas vão ter todo o tempo livre do mundo para elas serem o que elas quiserem. Contadoras, analistas,
advogadas do canal Seijinho, caso a Associação Brasileira de Professores de Biologia encontre este vídeo. Então a bruxa espertamente se disfarça de web influencer e ela anuncia um grande workshop para todas aquelas abelhas que querem seguir profissões diferentes. Nossa heroína Zuzu obviamente se interessa muito por esse workshop e ela até falta na escola pra ir nessa merda. Uma belíssima lição que estamos ensinando para as nossas crianças. Desistam da escola e vão trabalhar. E aliás, não é meio loucura pensar que a bruxa conseguiu se tornar uma web influencer assim do nada? Conseguiu até lotar um workshop, enquanto a Zuzu tenta ser uma web diva há anos e ela não consegue. E é exatamente por isso que a gente gosta tanto da Zuzu. Ela é o puro suco do fracasso. A Zuzu até faz você se sentir um pouquinho menos mal consigo mesmo por ter vendido IP contaminado pra mulher grávida do seu professor de biologia. E é por isso que esse filme não à toa é o mais exibido do Brasil. E aí nesse workshop, a abelha conquista a atenção de todo mundo perguntando o que eles querem ser caso eles não precisem mais polinizar, caso eles não precisem mais trabalhar. Um zangão que é a cara do Pateta, mas por motivos de copyright ele não é o Pateta, ele é um zangão, sobe no palco e diz que o sonho da vida dele é ser motorista de Uber. Sim, o sonho da vida dele, caso ele não precise mais trabalhar, é trabalhar. Aliás, é um emprego muito mais entediante que o emprego anterior dele. Só não é pior que ter que ficar exibindo o mesmo desenho animado todo dia no cinema. Enfim, a bruxa pergunta pra esse zangão se ele está com fome e ele diz que ele tá morrendo de fome. Apesar de que ele trabalha o dia inteiro comendo, né? Mas logo depois que ele consome a pílula mata a fome dele simplesmente desaparece. E ele comemora muito, como se ele fosse uma blogueira que acabou de descobrir a fórmula do dinheiro infinito. Na verdade, todas as nossas abelhas operárias comemoram muito essa grande vitória. Nem o fim da escala 6x1 trouxe tanta felicidade assim para o trabalhador. Porém, a Zuzu não comemora, aliás, ela cagou pra essa palestra. Afinal de contas, ela não poliniza nada. Ela nunca trabalhou na vida e ela só fica o dia inteiro tentando ser uma web diva. Nada do que essa pílula oferece interessa a nossa Zuzu, se bem que no mínimo ela deveria considerar, porque boa parte das web divas hoje em dia estão tomando algum negocinho. Tá todo mundo igualzinho meus Funko Pop. Alguns meses depois, a Zuzubalândia está parecendo o paraíso. Agora que as nossas abelhas não precisam mais polinizar, elas estão finalmente indo atrás dos seus grandes sonhos de serem motorista Uber. E muitas delas também se tornam web influencers. Menos a Zuzu. A Zuzu é a única criatura do universo que é fisicamente incapaz de se tornar famosa. Mesmo que ela espanque uma criança no avião que pediu pra trocar de lugar com ela. E assim, eu não sei onde fica a Zuzubalândia. Não sei se fica no Brasil. Não sei se é do lado de Uberlândia. Mas se for no Brasil, estatisticamente, esse é o país mais fácil de você ser um influencer. Tem tipo uns 5 influencers pra cada pessoa normal nesse país, eu não aguento mais. Hoje em dia você não consegue nem numa consulta médica sem que as suas bolas virem um Reels. Meus amigos até estão me chamando de sorvete napolitano, porque cada uma das minhas 3 bolas tem uma cor diferente. E claro, a bruxa má fica cada vez mais rica vendendo essas pílulas mata-fome. Isso realmente é muito preocupante, porque antes ela já conseguia fazer maldade sendo uma mendiga. Imagina agora que ela é milionária. Agora ela consegue comprar fuzil, tanque de guerra, bomba nuclear, mas por algum motivo ela torra toda a grana dela pra ficar parecendo um 50 Cent. Cada um com suas prioridades, né? Bom, mas enquanto todas as abelhinhas aproveitam a vida sem precisar polinizar, as coisas começam a ficar complicadas pro resto do reino. Porque apenas caras que estudaram a biologia das ruas sabem que sem a polinização tudo morre. E aí uma hora o reino começa a ficar sem comida. Só que eu não entendo como isso é um problema, porque novamente o reino todo é feito de comida. Se tiver acabando a comida é só comer o reboco da tua casa. E quando acabar o reboco da casa, tem várias pessoas ali que são feitas de comida. Tem um cachorro, o Laricão, que ele é um cachorro quente. Tem um moleque que é o brigadeiro e a cabeça dele é um brigadeiro. Tem um moleque que chama Suspiro, a cabeça dele é um suspiro. Se a gente conseguir legalizar o canibalismo por um dia, dá pra passar o inverno tranquilo nesse lugar. E claro, a nossa heroína Zuzu fica incomodadíssima com isso.
Não com a falta de comida, ela cagou pra isso. Mas sim com o fato que todas as abelhas agora são web influencers, menos ela. E eu entendo a dor dela, é horrível você ver outra pessoa realizando o seu sonho. E é por isso que eu simplesmente não acompanho mais o Lucas Neto. Enquanto eu ainda estou acordando, esse desgraçado já fez besteirinha de adulto umas 5 vezes. E aí, depois das nossas abelhinhas passarem meses sem comer, algo simplesmente inacreditável acontece. Elas morrem! Pum. Pois é, né? Quem poderia imaginar que isso iria acontecer? Aliás, eu não sei como isso não aconteceu antes. Uma abelha não consegue ficar um dia sem comer. E é menos tempo ainda se você colocar todas elas dentro de uma caixa e enviar para a Associação Brasileira de Professores de Biologia. Mas essas abelhas de Zuzubalândia não morrem exatamente. Elas se tornam zumbis. O que, sinceramente, é 1000 vezes pior. Porque zumbi se alimenta de cérebro e tem menos cérebro do que comida nesse lugar. Até porque, se você parar pra pensar, como que a bruxa vai enriquecer agora que ela matou toda a clientela dela? A Zuzu e seus Zuzu amigos se reúnem com o Rei Apetite e juntos eles chegam à conclusão que isso é obra da bruxa. Mesmo porque só tem um vilão nesse lugar. É tipo o Ash Ketchum que todo episódio ficava se perguntando: nossa, quem roubou meu Pikachu? E agora a única maneira de salvar o reino é se a Zuzu, a última abelha viva, polinizar as últimas 2 flores que restaram em Zuzubalândia. Pois é, o destino do mundo está nas mãos desta única criança. É completamente loucura, mas a gente também tá numa situação parecida. A felicidade do brasileiro depende da nossa criança Neymar trazer esse hexa pro Brasil. E isso é muita responsabilidade para apenas um menino, um garoto. E como eu já disse, a Zuzu odeia trabalhar e, na verdade, ela nem sabe polinizar uma flor. O que não faz o menor sentido, porque a polinização meio que acontece automaticamente já. É tipo um músico falar que ele é ruim em trair. Então, a Zuzu vai até a outra última abelha viva, que é a Dona Mangaba, uma coach de polinização. Pois é, a Zuzu precisa que alguém ensine a ela como se lambuzar inteira enquanto come. Algo que toda criatura viva já faz automaticamente. E mesmo assim a galera do Coco Bambu vai te olhar torto se você fizer, né? Curioso. A bruxa fica sabendo dos planos da Zuzu através da sua bola de cristal e ela decide enviar a sua aranha Garfídia para espionar ela. Sendo que, a Zuzu já posta tudo no Instagram que ela tá fazendo, ela é a pessoa mais fácil de se espionar. Só falta ela postar o fuso horário onde ela tá. E 2, ela já tem uma bola de cristal, por que ela precisa enviar uma pessoa pra espionar ela? É muita cara de pau, né? Enfim, a Garfídia vai espionar a Zuzu, mas é ela quem acaba sendo espionada pela vovó Malagueta. Sim, a espiã conseguiu ser espionada por uma véia qualquer. Se bem que toda senhora é meio que uma espiã. As véias aqui do bairro sempre ficam sabendo quando você supostamente descartou um saco de lixo de 1,80 m e 70 kg no quintal delas. Mas a querida vovó Malagueta descobre que a bruxa pretende atacar eles com seu poderoso exército de abelha zumbi, que pode ser facilmente derrotado com 2 borrifadas de inseticida. Mas esquece o inseticida, eles decidem apelar para a segunda melhor arma para derrotar abelhas: um japonês! E é claro que o nome desse japonês é Sushiroko. Eu conheço no mínimo uns 5 caras que se chamam Sushiroko, e eles normalmente são primos do Yakisobaroko. Mas eu achei engraçadíssimo que esse é o único personagem do filme que é 100% um estereótipo racial. Porque é claro que ele tem um restaurante de sushi, ele tem um karaokê, ele sabe lutar artes marciais, ele luta com um hashi, ele tem um tubarão de estimação. Na verdade, ele tem 2 mascotes, que é o Ajinomoto e o Misoshiro. E ele também fala assim como se ele tivesse um dano cerebral. E além de tudo, o nome dele é Sushiroko. Só faltou um negocinho, só faltou ele gritar Hiroshima e Nagasaki toda vez que ele peida. Esse personagem é simplesmente o estereótipo mais absurdo que eu já vi em pleno 2026. E dito isso, eu interpretaria o Sushiroko se vocês fizerem uma versão live action. Enfim, o Sushiroko ensina artes marciais pra eles. Na verdade, ele só fica ensinando eles a tirar e botar o casaco, igual o Karate Kid. E isso é outro negócio. Além de tudo, esse maluco é trambiqueiro. E não é todo asiático que é trambiqueiro, tá? Provavelmente é mentira que tem um asiático extremamente alto e woke vendendo IP contaminado na internet. A caminho da floresta mamônica, onde residem as últimas 2 flores
esperando para ser polinizadas, Zuzu e seus Zuzu amigos são interceptados pelo cruel exército de abelhas zumbis. Eles engajam num combate feroz e letal que dura pouquíssimos segundos, porque as abelhas zumbis são facilmente derrotadas. Inclusive, os nossos Zuzu amigos levam uma menina chamada Maria Mone para essa batalha, que sofre de sonambulismo e narcolepsia. Ela tá sempre dormindo. E ela derrota várias abelhas zumbis simplesmente bocejando. E essas abelhas zumbis ensinam uma importante lição para todos nós. Nunca tome remédio nenhum. É por essas lições importantes que Zuzubalândia é o filme mais exibido do país, tá? Percebendo que a bruxa se aproxima em alta velocidade voando em sua vassoura, o Soshiroko pede pra Zuzu começar a cantar. Ela canta uma belíssima canção que distrai a bruxa e faz ela bater numa árvore. Quem nunca ficou distraído com uma música que tava tocando no carro e sem querer acabou descendo dele espancando o gerente do Bradesco que tava passando por ali e ele não quer te liberar empréstimo? Sem outra escolha, a bruxa se transforma numa poderosa lagartixa com asas e começa a cuspir fogo em tudo. Daí a nossa heroína Zuzu voa com toda a velocidade em direção às últimas 2 flores que restaram pra tentar salvar o reino. Só que assim, essa é a única crítica que eu vou fazer a esse filme, porque apenas caras que estudaram a biologia das ruas sabem que abelhas na presença de fumaça ficam muito mais calmas e muito mais dóceis. Deve ter um monte de gente nos comentários aqui agora, nossa, então eu sou uma abelha, né? Porque quando eu tô na fumaça, eu fico calminho. Maconha. Enfim, era pra Zuzu ter ficado calma, mas ela tá desesperada, tão desesperada que ela simplesmente joga uma maçã na bruxa, esperando que isso vá fazer alguma coisa. Mas pasmem, isso faz alguma coisa. A bruxa sem querer engole essa maçã e ela se transforma numa linda princesa inocente, completamente incapaz de praticar qualquer maldade. E eu não sei se isso é porque a maçã era mágica ou simplesmente porque essa era a única fruta que essa desgraçada tinha comido em meses. E por algum motivo, todas as abelhas zumbis também ressuscitam e voltam a ser abelhas normais. Sei lá por quê. Os nossos Zuzu amigos acreditam que a maçã realmente era mágica e quando a bruxa engoliu, as abelhas zumbis também foram transformadas. Isso não faz o menor sentido. Como que um negócio que uma pessoa comeu afeta outras pessoas que não tem nada a ver com isso? Agora eu sei exatamente como algumas mulheres se sentiram quando elas descobriram que elas só sentem dor na gravidez porque a porcaria da Eva comeu uma maçã. Aliás, talvez o cara que escreveu a Bíblia é o mesmo que escreveu o Jujubalândia, né? Mas eu não acho que tenha sido uma fruta mágica que ressuscitou as abelhas. Não, eu acho que elas foram ressuscitadas com a alma das pessoas que morreram vendo essa cena. Porque por algum motivo, os animadores decidiram colocar o efeito mais epiléptico da história nessa cena. E eu vou mostrar aqui essa maluquice, mas fica o aviso. Se você tem fotossensibilidade, se você não consegue ver coisas piscantes, pule. Pule 5 segundos pra frente em 3, 2, 1. Vai tomar que todas se transformem em bonecas. Pois é, eu tenho certeza que as salas de Zuzubalândia no cinema só estão vazias porque as pessoas morrem! As pessoas morrem vendo essa cena. Talvez aqueles 5 funcionários que eu vi que estavam dormindo no cinema não estavam dormindo. E é assim que o nosso maravilhoso filme termina. A corajosa Zuzu consegue salvar o reino polinizando as últimas 2 flores que restaram, e nem assim eu sinto que ela vai conseguir ser famosa. E quanto às outras abelhas, elas aprendem uma valiosa lição. Desista dos seus sonhos. Desista de todos eles e venha fazer parte do time de advogados pro bono do canal Seijin. Eu preciso muito saber como devolver 100 abelhas decorativas através dos correios.